dizer assim, que está acontecendo algumas coisas comigo aqui em casa, né? Então, esse negócio da Covid também está muito perto, né? Minha sogra também teve, então, esse final de semana foi muito tumultuado para a gente aqui, né? E minha esposa passou também por uma situação de possível Covid, né? Então, esse final de semana foi tenebroso, vamos dizer assim. Ai, ai, vamos lá, né? Não tá fácil não para ninguém. Nicolas, tá me ouvindo? Bom dia, Nicolas. Tudo bem aí? Espero que esteja tudo bem aí com você. Deixa eu também já posicionar aqui a presença do Nicolas. Não, só uns minutinhos aí, pessoal. Uns segundinhos. Beleza. Bom, já está gravando, tá? Então, assim, quem chegar um pouquinho depois, eu vou primeiro dar as orientações, mas vamos ver se eu não demoro muito para começar a rever o que nós fizemos um pouquinho semana passada e apresentar coisas novas, né? Para vocês, em definitivo, finalizarem a lista, né? E assim, né? Como eu já tinha falado, né? As derivadas de funções, o exercício 1 e 2 é para derivada de função de uma variável. Né? Espero que vocês não tenham tido muito problema para derivá-las, né? E aí, qualquer dúvida, né? Exercício 1 e 2, procurem estar enviando, né, as dúvidas, porque eu procuro estar tirando o mais rápido possível. As derivadas parciais são exercícios 3 e 4. Nós ainda não finalizamos, né? Eu pretendia fazer isso semana passada, mas por causa da dificuldade, aí eu fui fazendo, né, tentando fazer uma maneira melhor possível para que vocês pudessem entender o procedimento, né? São exercícios 3 e 4. O que está faltando, de fato, é só o conteúdo do exercício 4, tá? Que daqui a pouco a gente vai fazer, tá? O prazo de entrega das notas, né, pessoal, é 7/5, né, para mim, né? Eu posso corrigir até o dia 14/5. Então, assim, procurem, né, tá mirando essa data, 7/5, que é, se eu não me engano, é sexta-feira, né? 3, 4, 5, 6, 7, isso. Então, sexta, sábado, enviar para mim, para eu poder corrigir já das devolutivas. Opa, mais gente chegando. O Carlos também está se juntando com a gente, pessoal. Carlos Roberto, né? Então procurem estar. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Espero que esteja tudo bem com você, com o Nicolas. A Radija já está aqui também. Então, assim, né? Vamos tentar, né? Chegar nesse objetivo de até o dia 7/5 a gente finalizar essas notas para eu postar lá. Qualquer correção eu posso fazer até o dia 14, né? Isso vai facilitar um pouquinho para nós aí também, né? Se passar, né, um pouquinho sem problema. Mas procure estar tirando dúvidas, né? Eu posso estar assim, né? Pegar o exercício A lá do exercício 4, fazer. Se alguém não souber como desenvolver, aí eu mando um semelhante, né? Opa, chegando também o Vinícius. Eu mando um semelhante, entenderam? De tal forma que a ideia é que vocês vão entendendo aos poucos. Eu sei que é difícil, mas a gente faz das tripas corações aqui, né? Então, tentar fazer com que vocês, de fato, aprendam a fazer isso, tá? Bom, deixa eu fechar o compartilhamento de vídeo, né? Obrigado, Radija. Radija, uma coisa que até de vez em quando, né? A gente fica tão... É difícil, viu? É difícil, né? Eu nem tem palavras, cara. Tá sendo muito difícil para a gente aqui, né? Bom dia, Vinícius. E assim, ontem foi uma choradeira, né? Bom, vocês sabem, imaginem, né? Covid, minha esposa passou pela situação quase de Covid, não tem sido fácil, não. Mas quando eu entro na aula, né? A gente procura focar tanto que a aula acaba, sabe, a gente esquecendo um pouco os problemas da vida, porque a gente só foca nesse problema aqui. Mas tem sido muito difícil aqui em casa, né, nos últimos tempos. Mais ou menos, ela ficou no hospital durante 15 dias, né, minha sogra, e agora ela vai e volta, sabe? E tudo indica que a gente vai ter que colocar ela numa casa de repouso mesmo, porque está muito difícil. Né? Já deu sequela, ela não consegue andar mais, né? Imagine, né? Mas
Desculpa estar falando, porque às vezes, sem querer, pode acontecer alguma ocorrência aqui e vocês não entenderem por que eu estou um pouco. Eu estou assim, acelerado o coração, pressão também, estou tomando meus remédios de pressão aqui, porque a gente, a todo momento, tem que tomar decisão e não é fácil, não. Obrigado, Nicolas. Bom, então, assim, efetivamente, pessoal, vamos entrar, então, na discussão dos nossos conceitos aqui. Eu fechei, né, o vídeo, né? Você vê, eu fico... É duro dar aula pensando em outro problema, sabe? É uma coisa muito complicada, muito complicada. Mas vamos lá, vamos nos concentrar aqui. Olha, eu tinha colocado essa situação, agora todo mundo bastante atenção, né? Que nessa página aqui, eu vou colocar ela, né, nesta página, vou colocar algumas coisas super. Sim, Vinícius, obrigado aí. Eu acredito que sim, acho que mantendo ela numa casa de repouso, né, com todos os cuidados, ela deve retornar depois, né? Vamos ver, né? A gente vai manter ela um período lá. Então, vamos lá, senão eu não consigo me concentrar aqui. Obrigado, pessoal, muito obrigado pelas estimas aí. Então, ó, regra prática. Vamos lá, vamos lembrar esse negócio de derivada parcial. Derivar, olha lá, aqui em cima, ó, derivar parcialmente em relação a x, uma função que só depende de y dá zero, ok? Em azul, eu coloquei esse processo aqui. Se você for derivar uma função qualquer que só depende de y, você vai derivar em relação a x, ela tem que dar zero. Exemplo, está em vermelho, tá? Eu coloquei aí uma função, nós chamamos de monômio, tá? Tem um polinômio e tem um monômio, né? Então tá aí essa situação do monômio y elevado a 5. Se eu derivar em relação a x, isso dá zero. Por quê? Porque o y é considerado constante quando você está variando em x. Tudo bem? Então, qualquer função de y, né, que você for derivar em relação a x, tem que dar zero. Então, eu poderia trocar aqui por vários exemplos. Por exemplo, ó, cosseno de y. Se eu derivar o cosseno de y em relação a x, vai dar zero. Não tem como escapar. Por quê? Porque essa função só depende de y. E você está fazendo a variação parcialmente, né, em relação a x. Você está procurando ali a variação instantânea só na direção do x. Na direção de y, não. Então, eu poderia colocar outra aqui, né? Poderia pôr esta, por exemplo. Um exemplo também dá zero. Essa derivada aqui dá zero. Ok? Poderia pôr um polinômio em y, né? Poderia ser, deixa eu abrir parênteses aqui, né? Então, poderia ser alguma coisa que tem y cubo, sem querer eu coloquei maiúsculo, y cubo, mais y ao quadrado, mais y, mais 1, fecha parênteses. Se eu derivar tudo isso em relação a x, vai dar zero também. Por quê? Porque essa função só depende de y, não depende de x. Para não dar zero, tem que ter x no meio aí. Certo? Então, primeiro fato, para não dar zero, né, tem que ter x dentro desse parênteses. Então, tudo bem. Professor, então coloca um x aí. Beleza. Então, agora vamos lá. Segunda coisa que vocês têm que perceber. Eu digitei errado, pessoal. Se eu colocar esse termo, olha só. Se eu colocar o vezes x no y cubo, tá? Tá aqui, ó. Eu vou colocar em azul aqui. Se eu colocar, né, então vou colocar em azul, deixa eu pôr em verde, né? Esse termo que está y ao cubo vezes x vai dar contribuição. Não vai dar zero a derivada parcial em relação a x. Então, eu já posso até colocar aqui, ó, que vai ser diferente de zero. Só que eu tenho que calcular essa derivada. Certo? Tem que calcular. Considerando y ao cubo, né, constante. Porque você lembra que a hora que não tinha o x, a hora que eu derivava ele daria zero, porque eu penso isso como se fosse uma constante. Mas a hora que eu coloquei esse x aí, então esse termo em verde vai dar contribuição porque tem x. Essa que é a questão. Mais ainda, né? Se eu colocar
Ah, mais ainda o quê? Os outros termos não têm x. Olha só, os outros termos não têm x. Se não tem x, a contribuição deles é zero. Por quê? Olha, por lógica, pessoal, eu estou falando que sem o x, todos dão zero. Então, a derivada de y cubo dá zero, a derivada em relação, sempre eu estou falando em relação a x, porque vocês estão vendo ali justamente a derivada em relação a x, sempre em relação a x. Qualquer um desses termos vai dar zero. Então, eu poderia escrever em detalhes isso de outra forma, eu poderia pôr assim, ó, deixa eu só copiar, né, para vocês perceberem o que vai acontecer termo a termo, ó. Então, eu estaria derivando o y ao cubo, mais derivando o y ao quadrado, mais... Deixa eu tirar esse zero aqui que está me atrapalhando. Opa, desculpa, escapou aqui. Derivando o y, deixa eu colocar aqui, pronto, mais a última derivada, e a derivada do 1. Pronto. Tudo isso, pessoal, note, não tem x aqui. Então, cada terminho eu estou derivando ali, ó, todos darão zero. Agora, aí voltamos ao processo que eu já tinha iniciado antes, né? Se eu colocar um x aqui, né? Eu colocar um x aqui, ou seja, opa, agora eu tenho que ter cuidado, porque neste termo aqui vai aparecer um x, ó. Vai aparecer um x aqui, ó. Portanto, esse primeiro termo não dá zero. Pronto, é isso que eu quero dizer. Tá ok? Então, deixa eu colocar assim, ó. Então, esse primeiro termo não dá zero. E os outros? Continua dando zero. Tá ok? Então, aí vem o cálculo dessa derivada. Tá? Como eu falei, não dá zero agora. Tudo por causa, né, deste termo. Eu vou colocar em verde de novo, ó, por causa desse termo em verde. Porque agora ele tem x. E você está derivando em relação a x. Ok? Aí vem a derivada desse termo. Agora sim, todo mundo prestando atenção para você perceber aonde a gente tem que ter a preocupação. Ó, y ao cubo não é nossa preocupação. Nós estamos derivando é x. Então, o processo da derivada vai sobre x. Olha só onde ficou o y ao cubo ali. Ó. Deixa eu até estender um pouquinho o quadro aqui para a gente... Ok? Então, olha o processo ali. Ó. Dá uma olhada no processo. O restante, todas as outras derivadas, né? Agora eu vou só pintar aqui de verde, né? Só para a gente ter o destaque, né? Beleza. Ah, tá ok, Radija. Tá ok. Uhum. Então, olhem esse processo. Esse processo, né, faz com que todas as derivadas, né, vou até colocar em verde aqui também, ó. Que coisa. É só isso aqui que eu quero. A única derivada que não dá zero é a derivada verde. Só ela. As outras dão zero. Deixa eu ver se a Radija voltou. Vocês conseguem ver aí se a Radija está aí? Para mim? Ela saiu, acho. Ah, voltou. Radija, está me ouvindo já? Já está me ouvindo, Radija? Por favor, me responda. Está ouvindo, Radija? Acho que sim. Talvez ela esteja com algum problema de áudio lá. Ah, sim, valeu. Então, ó, olha lá, Radija. Em verde, então, em verde, não dá zero. Então, voltando ao processo anterior, se eu tirar o x dali, se eu tirar o x que está multiplicando o y ao cubo, vai dar zero, tá? Então, todo mundo entendeu esse processo? Quer dizer, a hora que você estiver derivando parcialmente em relação a x, você tem que ver aonde tem x. Só que tem aquelas regras, né? Esse que é o problema, né? Vinícius, tá moscando. Ah, também não, né, Vinícius? Aquela deve ter se distraído lá um pouco e aí demora, às vezes demora um pouco para digitar também, né? Então, ai. Entenderam, pessoal? O que eu tenho que calcular? Como eu tenho que calcular? Tá moscando, é burro.
Hein? Aí eu preciso de um retorno de vocês. Vocês entenderam agora esse processo? Aonde? Por que, que um dá zero e o outro não dá zero? Né? Essa que é a questão. É super importante eu ter um retorno seus para eu ver essa discussão, né? Então agora eu vou finalizar aqui, ó. Beleza, vamos finalizar. A verde. O y ao cubo permanece como y ao cubo. Você vê que, dá uma olhada em toda a expressão que eu digitei aqui, né? O y ao cubo sempre fica, não muda. Agora, e derivada de x em relação a x? Isso você já tem que saber, dá 1. Isso daqui dá 1. Ou seja, a resposta do exercício, para esse exercício, é y ao cubo. Ok? Então, isso é o que está ocorrendo aqui. Então, você vê que eu coloquei um exemplo, né? Posso até usar o mesmo exemplo na parte de baixo, né? Para facilitar para vocês entenderem isso, tá? Então, isso que eu estou fazendo com x, você tem que pensar de maneira semelhante quando você deriva em relação a y, parcialmente. Se for uma função só de x, olha só aqui, ó. Se for uma função só de x, vai dar zero. Obrigatoriamente. Veja o exemplo que eu coloquei aqui. Então, isso é super importante. Se for só uma função de x, então dá zero. Dá zero. Isso não tem como. Isso vai acontecer sempre. Então, derivada da exponencial de x em relação a y dá zero isso aqui. Não, porque não tem y ali dentro. Para não dar zero, tem que ter y. Assim como eu falei lá de colocar o x. Tá? Nessa questão do parcial. Então, espero que essa parte eu não, né, não tenha problemas assim mais em relação a isso. Agora, vamos pegar justamente essa função que está aqui em cima. Vamos pegar ela. Qual será a grande diferença? Né? Então, agora, acompanhe aqui, né? Vamos pegar a mesma. Falar, faz de conta que seja a mesma, porque aí a gente pode ver a diferença, vocês concordam? Então, de novo, eu poderia pegar termo a termo, e vou fazer isso, ó. Vou pegar termo a termo, fazer a derivada. Vocês têm que pensar nisso aqui também que eu estou falando, né? Então, ó, de novo, termo a termo. Ó. Aí a pergunta minha é assim, peraí, eu acabei de explicar, se tiver y, a derivada dá diferente de zero. É o caso aqui, é justamente esse caso. Então, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu só dar um peteleco aqui, ó, só para vocês verem. Então, esse caso aqui, ele é bem importante. Eu vou apagar, eu voltei nessa original, mas eu vou apagar isso aqui só para ficar um pouco mais visível. Não era para ficar tão visível assim, mas né, acabou ficando, né? Então, deixa eu só pular uma linha aqui, que aí ele vai diminuindo um pouquinho para vocês terem o resultado, né? Então, pronto, aí ficou um pouquinho melhor para vocês verem, tá? Aqui é igual. Espero, né? Espero que fique melhor para vocês observarem. Bom, então aqui, mais esse. Agora eu vou fazer só a parcial. É a mesma função, só que é parcial em relação a y. Vamos ver se eu consigo fazer a mesma coisa, limpar um pouquinho aqui, para todo mundo enxergar o que eu vou fazer. Então, ó, observem aqui, porque se eu não fizer assim, vai ficar muito complicado. Olha só o que vai acontecer agora. Agora eu vou usar, né, a seguinte situação. Eu mudei bastante a função, né? Coloquei aquela que a gente já estava trabalhando. Mas todas têm y, né? Menos essa última aqui, exceto a última. Esta daqui, ó, esta daqui vai dar zero. Por quê? Porque é uma constante. Ele está derivando. Deixa eu colocar outra cor aqui, porque senão. Essa aqui é uma constante. Aliás, eu tenho que trocar os símbolos aqui. Desculpa aí, pessoal. É muito símbolo, né? É muito símbolo. Então, é totalmente algébrico, né? Aqui é derivada em relação a y. Então, ó, a única que dá zero aqui agora é a constante, que é 1. Porque os outros termos, peguem lá as parcelas, todos têm y, então todos dão contribuição. Tá? Ah, e como é que fica a derivada de cada um agora? Aí é regra de derivação. Então, note, né, eu já fiz a regra de derivação, por exemplo, anterior. Aonde eu apliquei a regra da derivação? Ó, aqui, ó. Aqui eu apliquei a regra de derivação. Derivada de x em relação a x é 1. Olha o resultado aqui, ó. Aqui foi regra de derivação. Tá ok? Isso é regra de derivação.
resultado da derivada parcial, então, dá y ao cubo, né? Então, vai dar y ao cubo, essa daqui. Agora, aqui também eu vou ter que usar a regra de derivação, mas, né, vamos pegar o primeiro termo ali, ó, deixa eu só dar uma mudada aqui, ó. Vamos pegar o primeiro termo, este aqui, ó. Este termo aqui, vou pegar até o igual. Como é que eu vou escrever esse termo aqui, ó? Bastante cuidado para a gente não errar. Como é que eu vou escrever esse termo? Como você está derivando em relação a y, o x é constante, então não me interessa fazer, dar a contribuição da derivada de x, essa que é a questão. Então, esse x que está aqui dentro do parênteses, não me interessa ele aí. Ele pode sair para fora da derivada. Então, vai ficar assim, pessoal, só para vocês perceberem. Ó. O x fica aqui na frente. Ó. Lembra, de onde eu estou tirando isso? Ó, do mesmo comportamento que eu fiz aqui. Ó. Olha o y onde foi parar. O y ficou aqui na frente, né, antes do operador derivada parcial. É o mesmo processo. Então, aqui, o x fica aqui na frente, né? E eu tenho que derivar y ao cubo aqui, ó. Mas, ó, então, esse caso, deixa eu só destacar ele em verde, né? Este caso eu tenho que tratar ele com cuidado, porque note o que aconteceu com ele aqui, eu vou destacar ele, porque ele tem o x. O x é como se fosse um número, né? Toda vez que tem um número, eu sempre... vamos por 2 aqui, ó. Quando tem um número, eu já mostrei para vocês que eu não aplico a derivada sobre o número, porque vai dar 0, né? É o caso desse roxinho aqui, ó. Tá? É desse roxinho. Então, aqui é x, e você tem que manter esse x aqui, né? Faz parte do processo da derivada manter esse x. Ok? Então, o x na derivação, né, parcial em relação a y não participa. Ele fica multiplicando na frente. Lembrem disso. Isso vai facilitar muito a nossa vida, né, se lembrar. Agora, né, ainda no verde, ainda não apliquei regra, né, de derivação. Agora eu vou aplicar aqui, ó. Vou aplicar nesta azul aqui, ó. Nesta azul eu vou aplicar regra de derivação. Derivada de y ao quadrado em relação a y, se você não se lembra, dá 2 vezes, é regra de derivação agora, é a regra de derivação de polinômio, tá? Então, derivada de y ao quadrado em relação a y, parcialmente, é 2 vezes y, mas é a regra que já acontecia para a função de uma variável já. Olha a próxima. A próxima é a derivada, deixa eu pôr em outra cor também, né, para ficar bem destaque, né? Ou posso deixar em vermelho, vou deixar assim. Pronto, isso fica assim. Agora, opa, chegando aqui o Marcos. Deixa eu só colocá-lo aqui, pessoal. Também. Marcos. Pronto, já estamos chegando perto da média de aluno que aparece aqui, né, para assistir a aulinha. Então, nessa outra derivada, né, é derivada de y em relação a y. Isso é 1. Da onde eu tirei isso? Ó, acabei de rever em x, ó. Derivada de x, essa é em azul aqui, ó. Derivada de x em relação a x, dá 1. Então, aqui é mesmo processo, só que agora é em y, né? Então, esta daqui eu vou colocar como azul, né? Vou colocar como azul. E o 1 aqui, ó, eu vou colocar como preto, né? Porque é o resultado mesmo. Então, tá aí a derivação, né, mostrada em detalhes. Ainda falta derivar aquele termo em verde. Né? Falta derivar aquele termo em verde, aplicando regra de derivação. Não tem como. Né? Tem que colocar a derivada desse verde. Né? Então, como é que vai ficar? Note, é igual, vou digitar o igual, aí fica x vezes... Agora, a regra de derivação de y ao cubo, né, é esse termo aqui, ó, de y ao cubo dy, a derivada em relação a y. Aí tem que aquela derivada é 3 vezes y ao quadrado. Ó, regra de derivação eu estou usando aqui. Continuando, mais 2 vezes y mais 1. De fato, nós já finalizamos as regras. Então, você vê que eu estou fazendo em detalhes esse exemplo para vocês perceberem justamente a diferença dos dois casos. Reagrupando, ó, número primeiro, depois vem o x, né, multiplicado por y ao quadrado.
né? Esse é o termo que nós estamos tendo aqui, né? Depois, já apliquei a derivada, então, aqui 2y mais 1. Lembrando que a derivada da constante que está em roxo aqui é zero, ela não dá contribuição. Derivada de y em relação a y é 1. Derivada de y ao quadrado é 2y. Derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Eu revi derivação de monômios aí, de y ao cubo, de y ao quadrado, né? Opa, Giovanni também chegando aqui. Deixa eu colocar a presença dele também, pessoal, só um instante. Bom dia, Giovanni. Bom dia para aqueles que estão chegando aí. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então tá aí, isso é o fundamental, fundamental. Qual é o fundamental, né? Se derivar uma função qualquer em relação a x, mas é uma função qualquer, não, uma função de y em relação a x tem que dar zero. Aqui eu coloquei contra-exemplos, né? Que o pessoal está chegando agora, né, vai ter que dar uma revisada lá também no vídeo, né? Então, se derivar em relação a x uma função que é de y, tem que dar zero. Não pode errar mais isso, hein? A partir de agora, não podemos mais errar essa situação. Derivou uma função que só depende de y, mas você está derivando em relação a x, ela dá zero. Para não dar zero, né? Você voltar um pouquinho, porque o Vinícius e o... foi o Vinícius, acho que foi o Vinícius que chegou agora há pouco, não lembro. E o Bonatelli chegaram agora. Então, por exemplo, esta daqui, eu estou destacando aqui, ó, esta, né, ela só tem y. Então, isso daqui dá zero, não é nem perde tempo, né? Isso aqui vai ter que dar zero, porque não tem nenhum x ali dentro. Não tem nenhum x. Se tiver um x que seja, alguma coisa com x, aí sim você vai ter que derivar, que foi o que nós fizemos. Mas, notem, essas só tem y. Então, quando eu derivo essa parte aqui, que só tem y, vai dar zero, não vai dar contribuição. Mas essa em verde dá contribuição. O que está em verde, por quê? Porque tem x. Então, eu só derivo em relação a x a primeira, né? Lembrando que, na verdade, eu tinha colocado assim no início. Neste caso, vai dar zero, com certeza. Vai dar zero, com certeza. Tá? Neste caso aí, deixa eu colocar também a presença para a Ayala, né? Quase chegando no número médio aí nosso, de alunos que assistam a aula, né? Então, não esqueçam disso. Então, a derivada de uma função que só depende de y em relação a x dá zero. Para não acontecer isso, dentro aqui tem que ter um x. Pronto, agora não dá mais zero. Mas essas outras aqui, ó, todas darão zero, essas que estão em vermelho. Em verde, não. Em verde foi a única que deu diferente de zero. E aí nós temos o y ao cubo não participa da derivação. Só a parte em x participa da derivação. Só a parte em x. Tá ok? Só a parte em x. E aí vai ficar, né, derivada de x em azul, né? Derivada de x em relação a x. Regra de derivação é 1. 1 vezes y ao cubo dá y ao cubo. Aí eu usei agora a mesma função, né? Coloquei agora, né? Mas o comentário antes. Se derivar em relação a y uma função que só depende de x, dá zero. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. A parte verde, né? A parte verde aqui, ó, ela tem x, mas tem y também. Então ela dá contribuição. As outras partes, y ao quadrado, y, depende de y. E nós estamos derivando em relação a y, então é diferente de zero. Aqui é uma constante, tá? Seria diferente, né, se eu tivesse colocado o exemplo, eu vou fazer o exemplo aqui, né? Se eu tivesse uma função assim, ó, e elevado a x. Quanto que dá a derivada em relação a y de e elevado a x? Dá zero isso aqui. Por quê? Porque é uma função apenas de x, né? E aí você está derivando explicitamente só em relação a y. Isso aqui vai dar zero. Quando que isso não vai dar zero? Quando aparecer, por exemplo, um y aqui, pronto. Isso aqui já dá diferente de zero, pronto. Isso já é diferente de zero. Por quê? Porque tem y na função. Aí já fica diferente, tá? Aí tem que usar a regra da cadeia, aquilo que nós já tínhamos colocado antes. Então, como eu mantive o exemplo anterior, né? Como eu quis manter o exemplo anterior, deixa eu voltar, é esse aqui.
estou derivando em relação a y. Você vê que cada termo da função, né, tem três termos que dependem com y e um que é uma constante. Então, o primeiro termo dá contribuição para a derivada, que é o verde. O azul, que é o y ao quadrado, dá contribuição. O preto, né, que é y, dá contribuição. E o termo roxinho, o roxo, né, que é constante, dá zero. A derivada de uma constante dá zero, não importa se é x ou y. O verde, o x não participa da derivação, então você já passa ele multiplicando para frente da derivada, né, do operador derivada, e deriva só o que é y, que é o y ao cubo. Tá? E aí, regra de derivação. Agora, este aqui em azul, a derivada de y ao quadrado em relação a y é 2y. A derivada de y em relação a y é 1. Vocês estão vendo que é o resultado do azul e do preto. Né? E agora o do verde, né? Derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Resultado para essa derivação é isso aqui. Então, se tiver só x e você for derivar em y, dá zero. Não pode esquecer disso. A partir de agora, né, temos que lembrar sempre. Bom dia, Giovanni. É verdade, é o Marcos. Desculpa, Vinícius. É verdade. É que tudo aquilo que eu comentei, né, agora há pouco faz parte aí do probleminha, né? Então, mas desculpa. É o Marcos, né? O Marcos que chegou depois. Então, agora vamos para mais exemplos. Ó, pronto, agora vamos para cá. Todo mundo prestando atenção e lembrando. Eu acho, assim, super importante vocês participarem, mas tem que ser com agilidade, senão a gente demora muito para fazer os cálculos, né? Então, esse é um probleminha aqui. Então, olhem só, a função é esta daqui. A função é esta. Pronto, então está aqui. É esta função aqui. Pergunto, né? Pergunto para todos, né? Olha só, a derivada é em relação a x, certo? O primeiro termo tem x, então esse termo dá contribuição, ok? O primeiro termo tem x. O segundo termo não tem x. Como está derivando em relação a x, esse termo dá zero, tá? Porque só tem o y ali. E o terceiro termo é uma constante. Derivada de constante é zero. Agora, esse termo que é y, você tem que pensar que o y, quando você está derivando em relação a x, o y é uma constante. Então, derivada de constante é zero. Esse aqui, de fato, é uma constante. E o y, neste momento, tem que ser pensado como uma constante. Por quê? Por causa da derivação em relação a x. Ou seja, agora vamos aplicar, né, de maneira, de novo, fazer com bastante cuidado aqui, para não dar problema na hora da interpretação minha aqui, né, suas em relação ao que eu vou fazer. Então, o que eu costumo, né, nesse início? Olha, pessoal, tem que derivar primeiro, né, esta parte aqui, ó, você tem que derivar isso, tá? Por quê? É o primeiro termo aí do polinômio, né? Agora, de novo, ó, vou derivar, né, mantendo um pouco aquela coerência que eu estava fazendo no exercício anterior. Eu tenho que derivar cada termo aqui, tá? Isso também já é regra de derivação, tá? Eu tenho que derivar cada parcela. A única parcela que dá contribuição diferente de zero é esta daqui que eu estou colocando em verde, ó. Porque ela tem x. Só ela. Tá? Só ela dá contribuição. Vou pôr em verde aqui, ó. Pronto. Essa parcela. As outras duas dão zero, tá ok? As outras duas dão zero. Estou derivando em relação a x. Então, agora, acompanha aqui, ó. Então, vai ficar o quê? O 5, né? Note o termo em verde lá. O 5 não dá contribuição nenhuma. Ele pode sair, né? Pode sair, né, da frente do operador derivada. Pessoal, desculpa que toda hora dá esse probleminha aqui, que eu penso que eu estou dentro da caixa de equações, mas não está. Então, agora sim, olha lá. O 5 caiu fora. Eu só preciso do termo que é x, que é x ao quadrado aqui, né? Portanto, vai ficar 5. Agora, nesse instante, vem a regra da derivação. Derivada de x quadrado. Quem sabe? Agora, por favor, alguém coloque quanto que é a derivada de x quadrado em relação a x aí. Quem que sabe? Tem que ser rápido. Vamos lá. Quem sabe? X quadrado. Deriva em relação a x. Quanto que dá? Eu acredito que alguns lembrem, né? Eu já fiz, aí atrás já fiz alguma coisinha.
2x, isso. Então, vocês veem que já está começando, o paciente já está começando a ter vida. Okay? 2 vezes 5, 10. Essa é a derivada parcial em relação a x. Acabou. É isso que tem que lembrar. Agora vamos lá. Em y, é a mesma função. Então, deixa eu colocar aqui, me permita, para não demorar tanto, né, para a gente poder ir com mais agilidade. Vou copiar. Só que eu tenho que trocar aqui, ó, eu tenho que colocar y, né? Aí, de novo, agora eu tenho que copiar esta parte aqui. Eu tenho que fazer o mesmo raciocínio de derivada. Vocês estão percebendo, né? Só que aqui é em relação a y. Só em relação a y. Então, agora, pessoal, vamos lá. Vamos ver se o professor vai ficar muito contente agora se vocês conseguirem me dar a resposta. Olhando aí, ó, derivada de 5x² em relação a y. Derivada de y, né? Deixa eu até tirar o verde aqui para não destacar, né? Só para não destacar. Derivada de y em relação a y. E derivada de 1 em relação a y. Pessoal, quanto que dá essa derivação? Quanto que dá essa derivação? Vamos lá, todo mundo. Vamos ver se alguém consegue. Olha o primeiro termo da contribuição, está derivando em relação a y. Olha o segundo termo. O segundo termo tem y, e você está derivando em relação a y. E agora, e o último termo? Quanto será que dá essa derivada? Alguém se arriscaria aí? Vou colocar. Agora eu vou aguardar um pouquinho. Então, vamos lá, o que vocês acham? Vocês viram que vocês responderam o primeiro caso lá, deu 2x, né? Vocês já mataram isso. Eita, todo mundo na dúvida aí, hein? Então, ó, de novo, ó. Esta daqui, ó, o Giovanni colocou um resultado. O que vocês acham? Vamos dizer que alguém, eu lembro que semana passada a Radija colocava interrogação. Radija, você concorda aí com o Giovanni? O que vocês acham? Dá um isso daí? Radija, Marcos, Nicolas, o que vocês acham? Vinícius, o que vocês acham? Então, ó, essa que eu destaquei, vou destacar em azul, é uma derivada de uma função que só tem x em relação a isso, a y. Então, notem aí, a primeira aqui, que eu vou destacar em... Oh, mas que coisa, né? Vou destacar em azul aqui, ó. Essa em azul. Note, você está derivando em relação a y alguma coisa que só depende de x. Isso daqui dá zero. Essa dá zero. Esta outra aqui, você está derivando uma constante em relação a y. Também dá zero. Mas esta daqui, você está derivando alguma coisa que depende de y, em relação a y. Neste caso, é y, derivada de y em relação a y. Resultado. Regra de derivação. É esse resultado aqui. Então, neste caso, da onde vem vindo esse número 1? Do verde ali, ó. Que é a derivada de y em relação a y. Então, agora acompanhe, veja tudo que nós discutimos, né? Do outro lado, só para vocês terem ideia, para comparação, ó, o que é azul são aquelas que vão dar zero. O que está em azul dá zero. Dá uma olhada, por exemplo, nesta daqui, ó. Eu estou derivando o y em relação a x, vai dar zero. Estou derivando uma constante em relação a x, dá zero. Estou derivando, olha só, 5x² em relação a y, dá zero. Estou derivando em relação a y a constante 1. Dá zero. Vocês estão percebendo que é consistente o que eu estou falando? As únicas que dão contribuição são as verdes. Mas por quê? Olha a primeira verde aqui, ó. A primeira verde dá contribuição porque você está derivando 5x² em relação a x. Tá ok? Ela dá contribuição por causa disso. E essa verde dá contribuição por quê? Você está derivando y em relação a y. Então, ela tem que dar contribuição. Tá ok? Só para anotar aqui também em verde, ó, que é super importante destacar isso de cor, para você, na hora, você perceber que o resultado está sendo colocado.
Ok? Entendeu? A Radija, acho que já deu um diferencial lá. Então, isso é importante. Então, essa questão dos azuis, dá uma olhada os azuis, né? Do lado esquerdo, derivada de y em relação a x. O y é considerado constante, dá zero. Derivada de uma constante em relação a x, dá zero. Derivada de 5x ao quadrado em relação a y, dá zero, porque o x é considerado constante. E a derivada da constante em relação a y é zero também. Derivada de 5x quadrado em relação a x, né? É diferente de zero. Na verdade, eu tenho que calcular essa derivada. Derivada de x quadrado em relação a x, dá 2x. E aqui, ó, neste caso, derivada de y em relação a y, dá 1. Ok? Fiz com bastante cuidado, nem que a gente demorar um pouquinho, mas eu preciso que vocês entendam esse processo. Vocês têm que distinguir uma coisa da outra. Senão vai ficar confuso, vocês não vão conseguir entender o conceito para poder fazer a derivada. Ok? Vamos ver o próximo exemplo aqui. Ó. Agora, muita atenção. Não é um exemplo complicado, porque eu só coloquei um termo. Ok? Então, agora, muita atenção do como que eu vou resolver essa derivada aqui. Olha só o que vai acontecer aqui, pessoal. Então, vou colocar assim. Ó. Primeiro, nós precisamos derivar, colocar, né, em detalhes aqui, o que você vai derivar. Então, vamos lá. Eu vou derivar essa função que aqui está. Ok? Ainda não estou comentando nada dela, né? Mas eu vou derivar isso aqui, ó. Ok? Mas em relação a quem? Em relação a x. O que não for x, não precisa derivar. Você já pode colocar para fora, né? Então, o que for diferente de x, né, não vai dar contribuição nenhuma também. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Agora acompanhe o que eu quero que vocês percebam aqui. Ó. Nós vamos derivar em relação a x, então, ó, um menos 3, tá aqui, ó, ele não participa da derivação. Porque você está derivando em relação a x, então você tem que ir para cima do x agora. É essa que é a questão. Então, o menos 3 não vai participar dessa derivação, do operador de derivada. Quem mais não participa? Olha, o y, né? O y também não participa do operador de derivada. Quem vai participar? Só o que tiver x. Quem é? X ao quadrado. Isso está correto. Então, notem, eu vou pôr em verde aqui, ó. Olha só a lógica minha aqui, ó. Estou colocando em verde, porque eu estou derivando em relação ao x. Quem dá contribuição é aquele termo x quadrado, o restante você joga para fora. Mas note, qual é a diferença dos anteriores? Você está tendo uma multiplicação deles aqui, ó. Uma multiplicação. Se eu voltar no primeiro exemplo, olha só, é justamente semelhante a esse termo aqui, ó. Aqui está tendo uma multiplicação. Vocês se lembram que o y ao cubo também não participa? Ó, foi a mesma coisa. É o mesmo critério, a mesma estratégia. O y não participa, você vai derivar o x. Então, voltando nesse exemplo, destaquei que o x quadrado é que você tem que aplicar o operador sobre ele. O resto que está multiplicando, deixa para fora. Deixa para fora, não precisa. Então, agora, quanto que dá isso? Igual. Esse termo fica, né? Esse termo ao cubo fica. Agora eu pergunto para todos, quanto que é a derivada de x quadrado em relação a x? Agora, todo mundo já respondeu, mas eu queria que, né, todo mundo respondesse sempre, a hora que eu pergunto, para eu ter confiança no que eu estou tentando passar. Quanto que é a derivada de x quadrado em relação a x? Todo mundo já sabe quanto que dá, né? 2x, ó. Não é a primeira vez que eu pergunto, ó. 2x. Perfeito. Então, agora eu posso finalizar a expressão, né? Reagrupando. Vai ficar menos 3. Obrigado, hein, pessoal? Carlos. Menos 3 tem um outro número ali, né? Está tudo multiplicado, né? Aí são aquelas questões de operações. Então, dá menos 6, certo? Menos 6. Eu vou colocar primeiro o termo x. A gente sempre costuma colocar primeiro o termo, né? Sempre o x aí. Às vezes não, mas... Pronto. Essa é a derivada. Essa é a derivada. Agora, adivinha, né? Fazendo de algo de maneira semelhante,
Fazendo de maneira semelhante, olhem só, nós vamos ter que derivar aqui esse termo, né? Deixa eu tirar o... O que vocês acham? Será que vocês conseguem responder para mim agora em relação a y? Eu só vou fazer uma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó, vou dar uma dica, ó. A dica minha. Tá em relação a y. Tentem fazer o cálculo. Hein? Vamos ver. Vamos ver se seguindo o mesmo padrão que eu fiz anteriormente, só que agora em relação a y, hein, pessoal? Vamos ver se vocês conseguem definir quem é a derivada. Hein? Tentem fazer com cuidado. Hein? E tentem postar, né? Aí eu já quero o resultado final, né? Estou querendo esse resultado, né? Vou até colocar em vermelho, né? Aqui já é o resultado final da própria derivação, né? Aqui é o f derivado em relação a x, né? Então, pergunto para vocês, e aí? Quem é o resultado, né? Ó, menos 9, x quadrado, y quadrado. Espera, tá bom, a gente espera. Mas legal. Valeu, Nicolas. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Digitei errado. Ah, é legal como você vê, até que enfim, eles estão começando a entender o que eu estou falando lá de cá, né? É legal isso. Radija, tenta você também. Marcos, tenta fazer aí também. Poxa. O Nicolas já colocou o resultado dele aqui. Né? Dá uma olhada lá, Carlos. Dá uma olhada lá, Carlos. Digitou errado, você falou, né? Dá uma olhada a diferença que tem para o Nicolas ali, né? Então agora eu vou dar o detalhe, tá? Não sei se a Radija está fazendo, né? Então, olha lá, ó, x ao quadrado. Ó. Essa turma aí não me interessa porque eu estou derivando em relação a y. Então, essa que é a diferença, né? Então, vai ficar esse y ao cubo aqui, ó. Certo? Então, aí, o que fica, né? De novo, agora eu vou pintar de verde aqui, ó. Vou pintar de verde. Olha lá. Aí, agora eu preciso saber regra de derivação. Aqui chega aquela... Ó, qual é a regra de derivação? Aí tem que voltar nas aulas anteriores, que eu coloquei as regras também, né? Então, aí vai ficar o quê? Né? Menos 3 vezes x ao quadrado vezes... Agora vem a regra da derivação, né? Derivada de y ao cubo, né? 3y ao quadrado. Obrigado, Vinícius. 3y ao quadrado. Pronto. Agora já derivei. Acabou aqui a derivada, né? Já derivei. Aí já não tem o que destacar mais, né? Tá? Já destacamos tudo que tem que destacar. Agora é colocar, vou pôr assim, ó, a derivada parcial em relação a y é menos 3 vezes 3, 9, x ao quadrado vezes y ao quadrado. Pronto. A pronta derivada. Melhorou aí, pessoal? Vocês estão, não sei, assim, procura dar o retorno, né? Aí eu queria para ver se está evoluindo, vocês estão entendendo. Você vê que eu estou fazendo, né? Deu 40 minutos aqui de explicação de como que é feito o processo, como você tem que raciocinar o processo da derivada parcial. Tem isso daí, você vê que já começou a sair de uma situação um pouco mais interessante, né? Já sabe, né, se virar um pouco com relação às derivadas. De novo, lá no exercício 4 da lista, tem coisa desse tipo. Até aqui tem coisa lá, dá para vocês fazerem já. Né? Espero, né? Radija, não sei como é que você viu, se conseguiu chegar nesse resultado que tanto o Vinícius, o Carlos, o Nicolas, né, estão tentando chegar, né? E o Nicolas foi o que postou corretamente já de tacada, né? Ok? Então, é isso, pessoal. Agora vamos lá. Muito cuidado agora. Vamos lá, todo mundo prestando atenção de novo. Vou chamando a atenção até vocês perceberem, né? Eu espero assim, a hora que vocês perceberem, eu preciso também ter um retorno. Quando é que o professor vai perceber, né? Ah, beleza, então. É isso, é isso. A Radija colocou uma frase muito importante no aprendizado. Ah, eu entendi, fiz errado, mas aí eu percebi que entendi de novo, refiz. É isso, aprendizado, vocês sabem que é assim, né? Então, neste caso aqui, pessoal, vamos lá, ó. Você vê que eu já estou colocando aquelas funções, né, da semana passada, né?
A coisa não digo que está complicando, é que eu estou querendo que vocês percebam, né? Principalmente quando você muda um pouquinho, né? O aluno já, ai meu Deus, né? O aluno fica meio preocupado com isso, né? Também não é assim, né? Vamos com calma, né? Então, olhem só, é uma derivada em relação a x. Vamos ver se alguém consegue responder para mim aí. Eu vou colocar de novo a dica, ó. É uma derivada em relação a x. Olha lá, Radija, é só em relação a x. Então, procurem derivar. Vê se vocês conseguem. Eu coloquei em verde justamente para todo mundo perceber. Estou destacando, tá? Para vocês perceberem. Então, vamos lá. Tentem aí, Vinícius, Carlos, toda a maior força aí. Carlos, Nicolas, Radija, Marcos, Bonatelli. Acho que o Bonatelli já entendeu, né? Então, ó, agora, segundo passo. Eu vou dando os passos aqui, ó. Você vê que o cosseno y não me interessa, né? Porque ele só tem y, né? Então, aqui vai ficar o cosseno y, ele vai ficar fora dessa briga aqui, né? Para calcular a derivada, né? Então, vamos lá. Vamos calcular a derivada de x quadrado, né? É isso que eu preciso aqui, ó. Eu preciso calcular esta derivada. Pessoal, vocês já fizeram essa derivada, hein? Mais um tempinho agora, ó. Preciso calcular essa derivada. Vamos lá, será que alguém consegue? A Dija já colocou o resultado da derivada, né? Então, ó, cosseno de y vezes 2 vezes x, certo? Agora, muito cuidado, né? Que o cosseno de y é uma coisa e o 2 vezes x é outra coisa. Tanto que eu vou reorganizar esse termo para não dar confusão. Então, essa é a derivada em relação a x, o 2 vem aqui na frente, o x vem aqui na frente, aí sim a gente coloca cosseno de y. Pronto. Agora sim tá, a derivada está pronta. Então, aí, colocar em vermelho. Olhe em verde, né? Você vê que eu estou usando o mesmo processo. Eu mudei a função, mas você vê que a ideia é a mesma. Não muda nada, né? Não muda nada. Então, agora, vamos lá, pessoal. Vou passar para o outro lado lá. Todo mundo me ajudando também, bastante atentos, né? Agora eu vou derivar em relação a y aqui, ó. E vou tirar o destaque. Tá? Vou tirar o destaque aqui. Então, é x quadrado vezes cosseno de y. O que eu vou destacar é aquilo que tem y. Pronto, aí sim, vou dar a dica novamente, ó. O x é como se fosse uma constante agora, né? O x é como se fosse uma constante. Então, será que vocês conseguem diretamente ir para... Alguém consegue? Será que o Bonatelli, você consegue aí? Então, agora eu vou por partes, tá, Radija? Então, é sempre assim, ó. Quando eu vejo que ainda não entendeu, aí vai por partes. Primeiro, o x quadrado não participa dessa brincadeira, ó. Ele tem que ficar ele lá. Porque eu não vai usar o x quadrado. Ele é uma constante, o x quadrado é uma constante. O x quadrado é uma constante. Você tem que derivar, de fato, o cosseno de y. Então, agora, né, tem que derivar o cosseno de y. Então, vou colocar em verde aqui, ó. Você vê que é sempre a mesma coisa, ó. Não pode esquecer que eu estou usando sempre a mesma coisa. Se é em relação a y, o x é uma constante, ele não vai participar, o x não vai dar contribuição em si. Só que agora a função é x quadrado vezes cosseno de y. O cosseno dá contribuição. Então eu estou derivando o cosseno. Ah, você não derivou. Agora eu preciso que vocês se lembrem a derivada do cosseno. Alguém lembra qual é a derivada do cosseno? Eu vi que o Carlos colocou seno, mas tem um detalhezinho. Ah, o Giovanni colocou, agora que eu vi. Ah, tá ok, Radija. Então vai ficar seno menos seno de x, né? Deixa eu pôr o menos aqui na frente. Então é menos seno de x, tá? Regra de derivação.
A hora que você chega no verde, com a derivada já em cima da função, você tem que saber a regra de derivação. Derivada do cosseno é menos seno de y, né? Coloquei x aqui, mas é seno de y. Ou seja, reagrupando, isso vai ficar como? Né? Igual, menos, tem um menos ali dentro, x ao quadrado vezes seno de y. Deixa eu trocar para o português aqui. Pronto. Essa é a derivada em relação a y. Okay? Essa é a derivada em relação a y. Vou colocar em vermelho aqui para também destacar essa. Olha, mais uma, hein? Mais uma. Ok? Tá? Você vê que eu estou fazendo basicamente a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Agora vamos lá. Agora é essa aqui, né? Esta daqui. Olha só aquela ali. Se nós usarmos a regra, né, pode usar a regra de produto para resolver, porque não é uma função assim tão simples, né? Que é a divisão de duas aqui, né? Esta daqui, ó, essa eu poderia ter usado derivada de produto, mas você vê que fica mais fácil trabalhar desta forma, né? Na derivada em relação a x, o cosseno de y não dá contribuição. A derivada em relação a y, né? O x quadrado não dá contribuição. Você vê que fica mais fácil, vai mais rápido fazer assim, tá? Essa é a estrutura. Então, quando eu olho aqui, ó, eu estou vendo duas funções, só que estão dividindo, tá? Dividindo. Então, a de cima só depende de x e a de baixo só depende de y. Pode usar a regra da divisão, tá? Pode usar a regra da divisão, sem problema algum. Mas aí, como é que fica a regra da divisão? Aí você, né, tem que lembrar também, né? É que eu falei, eu poderia ter usado a regra do produto anteriormente no slide anterior, só que daquela forma é mais rápido para fazer, tá? Aí tem a regra da divisão. A regra da divisão, você tem que lembrar que você tem uma função aqui em cima, e essa função só depende de x, ó. E embaixo você tem uma função que só depende de y, tá? Tá aí, ó. Só para ajudar um pouquinho aí, né, essa situação. Deixa eu ver aqui. Pronto, ó. Vocês perceberam isso? Então, agora eu vou falar a regra do produto, né? Você tem que colocar a regra do produto aqui para poder fazer as derivadas. Então, aí já vou aproveitar para relembrar, né? A regra do produto. E aí, se você não lembra a regra do produto, né? Vai ficar assim, ó. Agora, claro, né? Usando a derivada parcial em relação a x, ok? Então, como é que fica isso? Agora acompanha aqui, ó. Olha só, você vê que eu não vou usar a variável aqui, né? O x aqui, eu vou usar só o g e o h, para ficar bem semelhante ao que... Senão eu posso usar também o g e h sem problema, né? O que eu estou falando é colocar nesta notaçãozinha aqui, ó. X, y aqui, ó. Bom, poderia colocar assim, e mesma coisa eu poderia fazer aqui, ó. X, y, né? Beleza. Então, como é que vai ficar a regra? Então, tem que derivar o g, dá uma olhada lá, o g só depende de x. Então, olha só, tem que derivar em relação a x. Mas o g só depende de x, a gente já sabe. E multiplicar pelo h. Mas o h só depende do y. Mas você tem que multiplicar. O h é o cosseno lá, né? Menos o g, né, que depende só de x, vezes o h, né, vezes a derivada do h, na verdade, né, derivada do h em relação a x. Então, isso daqui, pessoal, né, é regra do produto, que eu já tinha falado anteriormente. Não como é que se diz? Não é novidade, porque eu já tinha falado antes, né? Então, tá aqui, ó. Essa é a primeira parte da derivada. Deixa eu só esticar mais um pouquinho, ó. Então, olhem só. Eu derivo g em relação a x vezes o h de y. Aí, menos o g vezes a derivada do h em relação a x. Dividido, né, pelo h, o h elevado ao quadrado. Não sei se vocês se lembram disso. É a regra do produto aqui, da divisão, aliás. Então, o h elevado ao quadrado, ok? Então, tá aí, o h ao quadrado. Então, agora eu vou dar o tique aqui e fica desta forma.
Então aqui já complica um pouco. Por quê? Porque é divisão. E vai ter uma de divisão lá na lista. Então, pode usar isso aqui, ó, derivada parcial em relação a x, né? Só que eu tenho, note, aqui eu estou fazendo o exemplo mais tranquilo possível, né? O g de x só depende de x, tá? O g de x só depende de x. Já o h não depende de x. Eu quis fazer desta forma para você entender que, né, que o h só depende de y. Então agora o g de x, ó, esta daqui, pessoal, tá em verde, ó. Por quê? Porque essa derivada parcial em relação a x vai dar contribuição, porque é uma derivada de uma função de x. Agora, esta daqui não vai dar contribuição. Vou colocar em azul, tá? O que não dá contribuição aqui, ó. O h de x é zero. Por quê? Porque é uma função de y derivada em relação a x. Ok? Então, agora vamos completar. Eu já tinha feito esse tipo de comportamento antes, né? Ó, g de x, né, é o quê? A derivada parcial, né? Parcial em relação a x da função g de x. G de x. Então, é essa derivada aqui. Mas quem é g de x? Pessoal, agora vocês vão ter que me ajudar, hein? G de x é o x quadrado que está no numerador. Ó. Que eu estou falando com bastante calma, né? Então, o g de x é isso aqui. Ó. Eu preciso dessa derivada para completar aquela regra do produto. Então, estou derivando g de x. Pessoal, quanto que dá essa derivada aqui? Eu vou colocar em verde, hein? Vou colocar tudo em verde, porque eu estou derivando aquele termo em verde lá. Né? Que está aqui em cima, ó, g de x. Estou fazendo essa conta aqui. Ó. Alguém sabe? Quanto que dá derivada de x quadrado em relação a x? Quanto que dá aí? Vamos lá, todo mundo já sabe quanto que dá, porque é um resultado que a gente está repetindo muitas vezes. Então, quando eu faço isso, tá? Aí já, a Radi já colocou, é 2x. Tá? Então, pronto. Essa derivada aqui está pronta. Ó. Essa derivada está pronta. Beleza? Agora falta quem? Falta esta aqui. Ó. Mas espera aí. Esta é a derivada em relação a x de uma função de y. Né? Essa é uma derivada em relação a y de uma função, uma derivada em relação a x de uma função de y. Ó. Então, aqui continua sendo assim, né? Agora, quem é essa função? Vou até colocar aqui para vocês perceberem. Ó. É o cosseno de y. Você vê que essa função cosseno de y, que é a função que está no denominador, não depende de x. Não depende de x. Então, isso aqui dá zero. Obrigatoriamente. Tem que dar zero. Ok? Então, notem aí, ó, isso daqui já está pronto para ser preenchido, sendo que esse termo aqui é multiplicação por zero, que é o azul. Ó. Vai dar zero aqui. Então, eu preciso só copiar esse termo, porque o segundo termo, o termo que vem depois do negativo, vai dar zero. Deixa eu copiar aqui, ó, só para a gente dar continuidade à resolução do exercício, né? Então, aqui, ó, agora vamos lá. Então, a regra do produto é essa, né? Deixa eu só apagar também esse quadro aqui, pessoal. Pronto. Então, eu já fiz. Né? Lembrando, quem é o g de x? O g de x é x quadrado. Tá aqui, ó, x quadrado. E o h é o cosseno de y. Então, agora eu posso finalizar a derivada. A derivada em relação a x do f. X de y, que é isso que eu estou procurando fazer aqui. Okay? Então, agora eu posso finalizar. Como é que eu vou finalizar? Então, aqui, o g de x, a derivada do g, estou substituindo o verde, hein? A parte verde agora. 2 vezes x, ó. Vezes h. Mas o h é o cosseno do y, né? É cosseno de y. Pronto. Primeira parte. A outra parte, pessoal, né, vai ficar o g, que é x ao quadrado, vezes a derivada do h. Mas aqui é zero, ó. Essa não vai dar contribuição. Ok? Essa não dá contribuição. Então, isso daqui eu nem vou copiar, tá bom? Só para vocês perceberem que eu não vou copiar, porque vai dar zero. Para que eu vou copiar? Que é produto por zero, né? E embaixo é o h ao quadrado.
Quando é cosseno ao quadrado, né, no caso aí é cosseno de y, tem que vir o quadrado aqui, ó, nesta parte, ó. Logo depois do cosseno, quando as funções são trigonométricas, né, a gente faz a representação desta forma. Essa é a derivada, ó. Essa é a derivada. Podemos, é claro, organizar, tirar esse parênteses que tem no numerador, não é necessário, né? Esse parênteses aí. Então, como é que vai ficar em definitivo? Ficar 2 vezes x vezes cosseno de y, né? Aqui, né? Dividido por cosseno de y ao quadrado. É isso que vai ficar nesse caso aqui. Essa é a derivada, ó. Essa é a derivada em relação a x daquela função. Tudo por quê? Porque eu apliquei a regra do produto. Ah, mas tem que... É melhor aplicar, porque senão a coisa pode complicar um pouco, né? E é bom estar lembrando sempre a regra do produto, né? Tá faltando agora qual? A derivada de y, né? Tá faltando a derivada de y. Então, o que nós derivamos? Nós derivamos em relação a x essa função. Regra do produto, da maneira que eu escrevi aqui. Calculamos o g de x, né? A derivada de g em relação a x, e a derivada de h em relação a x. Né? Tá aqui. Só que a derivada de h em relação a x é zero. Né? Substituímos os resultados, está pronto aqui. Está pronto essa derivação. Então, agora vamos começar a fazer a derivada do y. Tá? Agora, todo mundo acompanhando aí, que eu vou ter que alterar tudo aqui. Nós estamos agora, veja o que eu vou alterar, porque eu vou usar a mesma para ir mais rápido, senão a gente... Estou fazendo a derivada em relação a y agora. Então, aqui é em relação a y. Aonde tem x eu vou trocar, tá? Tudo por relação a y, né? As derivadas indicadas aqui, ó, todo o subíndice, né? Então, é tudo y. Eu vou tirar o destaque aqui agora de cores, né? Vou tirar o destaque de cores. Agora, vamos lá. Eu tenho que calcular g de y. Vocês estão vendo? É a regra da divisão e eu preciso calcular o g de y. Mas, espera aí. O g depende de x, pessoal. Olha lá. O g depende de x. É x ao quadrado. Se é x ao quadrado em relação a y, a derivada, tem que dar zero. Então, essa derivada agora, eu vou colocar como azul, porque é ela que está dando zero. Ou seja, essa derivada aqui é zero. Essa derivada é zero. Por quê? De novo, é o exemplo, né? Muito cuidado, que nem sempre acontece isso, tá? Mas é o exemplo, né, que eu posso até mudar um pouquinho para vocês verem o que acontece, né? Mas a ideia é que dá zero. É que dá zero. Vou até mudar depois, vamos ver se todo mundo acompanha também. Agora, o h de y, que é esse aqui, eu vou colocar em verde, que é aquela, né, que não dá zero, né? Verde, né? Esperança, né? Vamos lá, esperança. Então, essa não dá zero. Então, eu vou calcular essa verde aqui embaixo, como eu fiz também. Só que aqui é em relação a y. Aqui é em relação a y. Eu vou colocar aqui em relação a y. Pergunto para vocês. Quanto que dá a derivada de cosseno de y em relação a y? Acabamos de ver a derivada do cosseno na transparência anterior, no exercício anterior. Quanto que dá, pessoal? Agora eu preciso de confiança aí. Quanto que dá a derivada do cosseno de y em relação a y? Coloquem aí, que depois eu vou colocar o resultado final, né? Vamos lá. Menos seno de y. Isso, ó, você vê que já está tendo um pouco mais de confiança no resultado. O pessoal digitou direto ali. Isso aqui é regra. É regra. Eu digitei 2 iguais aqui. Pronto, né? Está aqui, ó. Tá pronto aqui, ó. Tá bom? Então, é regra isso aí. Não tem cor. Deixa eu só copiar. Bom, copiar aqui também. Já tem 2 slides, né? Sim, Giovanni. Não muda nunca. Isso é regra. Lembra, ó? Isso é regra de derivação. Quando eu falar regra, não muda nunca. Essa que é a ideia. Por isso que tem que saber regra de derivação, né? Senão acaba não conseguindo resolver o problema, né? Tem que saber. Isso daí. Ou então, saber assim, né? Pega a tabela que eu mandei para vocês. Ah, derivada de seno. Derivada do seno é cosseno. Derivada do cosseno, menos o seno. Não muda nunca essa regra. Ok? Então, agora, o que eu preciso fazer? Completar a tabelinha, a derivada, né? Que eu ainda não fiz isso. Eu só calculei
separadamente, lembrando, ó, isso daqui vai dar zero, ó. Isso daqui vai dar zero. Então, esse primeiro termo não dá contribuição. Vocês estão vendo aí, ó. O azul é zero, que é justamente esse azul, cara, o azul aqui em cima, ó. G derivado em relação a y. Ele dá zero. Por quê? Porque o g é x quadrado, poxa. Vai dar zero. Né? Então, aí vem esse detalhe. Né? Vem esse detalhezinho. E agora o h de y. O h de y, né, que é derivado em relação a y, é menos seno. Então, aqui dá contribuição. Ó, vou colocar entre parênteses, é o verde. Então, vai aparecer esse menos seno aqui dentro. Ó. Ok? Todo mundo entendeu que eu substituí as duas derivadas, a azul e a verde, na regra do produto lá em cima, né? Tá bom? Substituí as duas. Agora eu vou finalizar o exercício. Esse termo aqui, ó, só para não ficar muito longo, né? Esse termo não, dá zero, ele vai desaparecer, não me interessa. Agora, g de x, vocês já sabem que é x ao quadrado, ó. X ao quadrado. O menos vai se cancelar, porque é o produto de dois menos, né? Então, vai ficar mais aqui, esse menos vai desaparecer, e eu vou colocar o seno aqui, não vai precisar do parênteses. Olha lá. Não vai precisar do parênteses. Então, desapareceu ali, né, os sinais, tá ok? Ficou menos com menos, deu mais, né? Por causa do menos que vem do seno. E agora, o H é cosseno de Y, né? Só que vai ter que ficar ao quadrado. Esta é a derivada. Vou colocar em vermelho, está pronta a derivada aqui. Você vê que eu estou tentando informar para você. Deixa eu ver se eu coloquei em vermelho as outras. Tá? Coloquei. Então, agora está pronto. Você vê que eu fui um pouquinho mais rápido, né? Estou vendo que vocês estão vendo que os processos... Quando eu falar regra, eu falei, ó, regra não muda nunca, tá? Para divisão, você tem que lembrar disso daqui, ó. É regra, né? Aqui, eu também apliquei regra, né? A regra da derivação, ó, mais uma, ó. Regra da derivada do cosseno, né? Do cosseno, é regra. Regra não tem como mudar. Aí você sempre vai colocar esse valor aí. Tá bom? Sempre assim. Já está pronto, já. O que eu pedi já está pronto. O resultado do exercício, metade é essa aqui, e a outra metade é esta daqui, ó. Tá vendo? Ó, se você olhar, de novo, é o mesmo exercício, né? Eu calculei aqui o fx, a derivada parcial em relação a x, e aqui a derivada parcial em relação a y. Já está pronto já, tá, Carlos? Está prontinho aí o exercício, já está pronto. A hora que eu chego na... Quando eu faço já o FY, é porque já resolvi o exercício. Tá? Já está resolvido. Então, assim, né? Agora vou fazer uma. Você vai falar assim, tem como piorar? Pessoal, é cálculo. Isso aqui é cálculo. Né? É claro, eu posso fazer o exercício que eu quiser, porque olha a quantidade de funções, olha a quantidade de regras. É muito complicado, né? Então, acompanhe aqui, vamos ver se a gente consegue, né, resolver. Olha só o que eu vou fazer. Agora eu vou pôr em cima y, né, e agora embaixo x. Vamos dizer que isso seria o mais, assim, tem coisa, é claro que tem coisa pior que isso aqui, né? Mas só que agora a função g em cima depende de x e y, e o h de baixo depende de h de x e y. Opa, deixa eu só mudar aqui que eu digitei y de novo. Dá uma olhada aí, ó. Tá vendo? Agora, e a regra do produto muda? Não, não muda. É regra. É regra. Você vai ter que usar essa regra aqui, obrigatoriamente. Só que a função g agora, ela depende de y, e a função h depende de x. Ou seja, se o g depende de x e y, e o h depende de x e y, as derivadas não necessariamente vão dar zero. A princípio, não vão dar zero. Tanto que no exercício anterior, que aqui está ainda, né, uma delas deu zero, mas agora depende de x e de y, então não vai dar zero, poxa.
É isso que é o avanço, para ver se vocês estão, de fato, entendendo, né? É que eu estou tentando fazer agora, né? A derivada aqui, parcial, de uma função g que depende de x e y. E aí eu troquei a função, né? Tanto que eu vou ter que apagar aqui, ó. Note que eu estou me adaptando já às contas aqui, à situação nova, né? Por quê? Porque o g depende das duas variáveis. O h, mesma coisa, ó. O h depende das duas variáveis, né? Então, vou até colocar aqui o h que eu não tinha colocado, né? É o h de x e de y. Então, vai ser diferente de zero. Não tem como, né? As duas. Mas agora eu tenho que saber o que eu vou derivar. Olha lá o g de x. Vamos ver. Todo mundo prestando atenção. Me ajude, pessoal. Aqui está o ponto, né, para vocês. Olha só a função em verde, né, que eu estou colocando aí. X quadrado y. Nós já derivamos coisa parecida em relação a x. Será que vocês já conseguem me dar o resultado final disso? Eu quero em relação a x, hein? Em relação a x. Pô, tem que pôr na fórmula inteira aqui. Você vê que, né? Ah, é verdade, desculpa. Agora entendi o que você falou. X e Y aqui, desculpa, Giovanni. Agora entendi o que você falou. Tem X e Y aqui também. Ok? Então, como é que fica essa daí? Obrigado, viu, Giovanni? Eu não tinha esquecido de colocar lá o X e o Y na fórmula inteira. Na regra toda. Né? O que vocês acham aí? Quanto que dá essa verde aí? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Ver se melhorou tudo isso, né? Vamos lá, tem que melhorar, tem que melhorar. Estou aqui torcendo para alguém responder corretamente. Quanto que dá essa derivada verde aí, né? Essa que eu quero saber. Essa aí que eu quero saber. Depois azul, né? Azul já estou copiando aqui. Cuidado, né? Eu quero ela já resposta inteira, né? Tá faltando uma parte aí, Giovanni. Eu quero a resposta já final. Eu já quero a resposta final já. Né? Que tem 2x, tem, mas está faltando coisa. Olha lá, o Nicolas já colocou a resposta correta. Olha lá, dá uma olhada lá. Né? Porque senão, ó, por isso que eu preciso que vocês lembrem o que nós fizemos antes. Pelos mesmos motivos, é uma constante. Por isso que aqui é como se fosse o 2 aqui, ó. Então aí fica 2 vezes derivada, né, de 2x, de x ao quadrado, né? Então, é como se fosse um 2, ele é constante. Só que é y. E está multiplicando, ele não pode desaparecer. Só que a derivada não vai usar o y, senão teria que aplicar a regra da cadeia, né? Tudo isso. Aí vai mostrar d de x de y, né? Vai dar zero. Mas a ideia é esta aqui que eu vou colocar em detalhes. Ó. Quando a gente vai derivar, o y não vai dar contribuição, à derivada. Ó. Ele vai continuar ali, né? Deixa eu colocar aqui o y, multiplicando o resultado. Você tem que lembrar disso, senão vai errar toda hora. Então, por quê? Porque a derivada sendo aplicada em x, né? Deixa eu colocar aqui, ó, ela só é aplicada no termo que é x quadrado. Então, quando eu falo essa frase, não significa que o y desaparece. Talvez seja isso que você está confundindo. A frase minha não está muito boa, né? Não significa que o y vai desaparecer. Porque o y é considerado uma constante. Vamos pensar de novo, ó. Vamos pensar que o y é 5. É como se fosse uma constante. Então, tem que aparecer o 5 aqui. Obrigatoriamente, porque ele é uma constante. Então, aí vem, mantém o y, porque ele não é, de fato, 5. E é uma coisa que nós já calculamos antes. Quer ver? Ó, podemos voltar em qualquer exemplo, até o primeiro exemplo, eu já fiz isso. Não é a primeira vez. Quer ver? Ó, deixa eu voltar lá no primeiro exemplo. Eu estava justamente assim, ó. Estou derivando em relação a x, ó, o primeiro exemplo de hoje. Ó. Quem? Esse termo que depende de x. Olha só a derivada em verde. Os outros dá tudo zero. Olha a derivada em verde. Y cubo vezes x. Olha o que acontece com y ao cubo.
Ele vai multiplicar a derivada de x em relação a x. Foi o primeiro exercício que nós fizemos hoje. Quando eu faço a derivada azul, que é dx, dá 1. Derivada de x em relação a x. Então, isso nós já fizemos várias vezes, né? Então, não é uma novidade. Então, o y não participa da derivação. A derivação vai em cima do termo que tem x. E neste caso, como dá 2x, agora eu vou copiar direto, hein, pessoal? Para a gente não ficar... Então, vai ficar 2 vezes x vezes y, que foi o que o Nicolas colocou. Vamos ver a de baixo? Você vê que eu vou mostrar a mesma maneira? Olha só. Só que a de baixo é o h. O h é x vezes cosseno de y. Olha lá, aqui embaixo, ó, o h é x vezes cosseno de y. Você está derivando em relação a x. O cosseno de y não participa, fica para o lado de cá. Certo? O que você vai ter que derivar é só o termo que tem x. Eu posso até colocar entre parênteses, que eu já tinha colocado o outro lá, né? Deixa eu colocar entre parênteses aqui, ó. Entre parênteses, ó. Eu estou derivando essa função, x vezes cosseno de y. Portanto, né, eu tenho que derivar quem? O x. Não pense que o y, a função do y vai desaparecer, porque em nenhum momento eu falei isso. Ela só vai desaparecer, Giovanni, né, se não tivesse o x, que é o caso anterior. Está vendo a diferença? Se não tiver esse x aqui, olha só, derivada de cosseno de y em relação a x, vai dar zero, só neste caso. Porque a função é só cosseno de y. Neste caso aqui dá zero. Neste caso, só neste caso. Se tiver um x aqui, o cosseno de y não desaparece. E aí tem contribuição. Que contribuição? Aqui eu vou colocar novamente, né? O cosseno de y fica aqui, vezes a derivada de x em relação a x. Então, você vê que são duas situações bem distintas. Quando só tem uma função de y e você está derivando em relação a y. Aí ela vai desaparecer. Ela vai desaparecer só nessa situação. Mas quando tem x, ela vai dar contribuição. De alguma forma, ela vai dar. Neste caso aqui, a derivada dá 1. Portanto, ó, você vê que aparece cosseno do y. Ok? Giovanni, está conseguindo acompanhar? Não sei se... Você vê que... Sim? Beleza. Então, agora deixo, né, finalizar só a derivada em relação a x, hein? Agora eu vou finalizar a derivada em relação a x. Que foi a pergunta que o Carlos falou, já acabou? Né? Ainda não, agora sim é metade da brincadeira, agora sim é metade. Mas agora eu vou terminar. Agora, quem quer verde? Lá em cima, né? Eu vou copiar aqui e substituir aqui embaixo, ó. Quem é o verde? Quem é o verde? Vamos lá? O verde é 2 vezes x vezes y. Pronto, o verde é isso. E o H, o azul, é cosseno y. Certo? O H é cosseno y. Pronto. Já substituiu o azul também, ó. O azul está aqui. Agora, o restante, basicamente, eu não derivei, né? Mas eu vou ter que substituir as funções. Quem é a função H? A função H eu vou pôr entre parênteses para a gente ver a diferença, né? Onde está o H e a derivada do G, né? O H é isso aqui, ó. O H é isto aqui. Pronto, está entre parênteses ali. Tá? Mas você vê que eu não precisaria colocar o parênteses, né? E agora, esta daqui, ó. O G. O G quem é? Vou apagar ela aqui. O G, para nós, é x ao quadrado. De novo, vou colocar entre parênteses, mas não seria necessário, porque está multiplicando tudo, ó. Mas só estou colocando parênteses para destacar. E o h ao quadrado. Mas quem é o h ao quadrado? Né? O h ao quadrado, agora eu vou ter que abrir parênteses, porque o h é isso daqui, ó. Vezes cosseno de y. Você vê que eu estou fazendo bastante calma. Né? O h é isso aí, é x cosseno y. Ok? X cosseno y. Então, agora eu posso, né? Agora eu vou, vamos dizer assim, simplificar o máximo possível aqui, ó.
Então, todo mundo acompanhando. Resposta de livro agora, hein? Agora, o meu problema é esse aqui, reorganizar tudo isso, tá? Então, agora é só isso aqui, porque eu já substituí as funções e as derivadas, né? Neste caso aí, já substituí. E nós estamos só no fx, né? Só estamos no fx. Agora, né, o que dá em cima? Olha só, tem x vezes x, aqui vai dar x quadrado, ó. Aqui vai aparecer um x quadrado. Né? Aqui eu vou tirar o parênteses, esse x eu já coloquei como x quadrado, então vou tirar esse cosseno aqui, ó. E agora, esse parênteses também não precisa, né? Agora eu posso colocar assim também, ó. Eu posso colocar esse parênteses desta forma. E embaixo, né? Olha só, pode deixar assim? A princípio, até que poderia, mas notem, pessoal, em cima tem x quadrado, né? Então, agora deixa eu tirar o destaque das cores, né? Eu já estou trabalhando sem destaque de cor. Pronto. Mas o que vai aparecer embaixo, ó, a distributiva do quadrado, tanto para x, né, quanto para cosseno. Então, agora, os dois vão ficar ao quadrado. Deixa eu colocar justamente isso. Ó. Vai ficar x ao quadrado, né, vezes cosseno de y, só que o cosseno também fica ao quadrado. É assim que tem que dar. Agora, observem que nas duas parcelas de cima aparece x quadrado. Ó. Aqui, que pode ser cancelado, porque as duas parcelas são ao mesmo tempo divididas pelo denominador abaixo. Então, o x quadrado não precisa colocar. Vai ficar como em definitivo. Ó, já estamos chegando no resultado ali. Deixa eu só ver se eu não copiei alguma coisa errada aqui. Não, tudo certo. Também tem o cosseno, né? Eu vou pôr o cosseno, dá para cancelar, porque o cosseno aparece também. Deixa eu colocar ele em verde, ó. Dá para cancelar um cosseno em cima e um cosseno embaixo, tá? Porque tem... Quando nas parcelas se repete os termos, e embaixo também, aí você pode cancelar. Ou seja, né? Agora acompanha aqui o que eu vou fazer, que é a parte final mesmo. Então dá para cancelar o cosseno também. Vai ficar assim, ó. O x quadrado desaparece. O cosseno vai desaparecer em cima e o x quadrado aqui também, né? Ficou y, aqui ficou y, ó, todos esses. E embaixo só vai aparecer um cosseno, só porque ele está ao quadrado, né? Então vai aparecer assim, ó. E o x também já foi, ó. Olha só que legal essa derivada aqui, como ela ficou simples, ó. Ok? Então agora, você viu que nessa brincadeirinha, o que aconteceu? Olha só o que deu. Bem simples. Em cima, né? Em cima ficou 2y menos y, ou seja, y. Então aqui ficou y dividido por cosseno de y. Essa é a resposta final, pessoal. Tá vendo que, né, pela simplificação, né, ficou bem mais fácil, né? Então aqui, essa é a resposta final para f de x. Agora aquela pergunta que o Carlos fez até agora, né? Mas isso é metade do problema, né? Por quê? Porque eu pedi fx e fy. Né? Essa é metade do problema. E derivada é assim mesmo, pessoal. Quem, né, trabalha cálculo diferencial, às vezes as derivadas você demora uma página para calcular, dependendo da situação. Eu só calculei o fx, não calculei o fy. Eu só calculei a derivada parcial em relação a x, não calculei a derivada parcial em relação a y. Né? Agora acompanhe, vamos finalizar isso para que a coisa fique bem... Né? Você vê que nós revisamos muito, né, do que nós já vimos. É o mesmo exercício, só que agora, acompanhe. Aqui eu vou ter que trocar por y, para fazer a segunda, a derivada parcial em relação a y. E nós vamos ter os mesmos problemas, é semelhante. A boa ideia, ou aquilo que vocês têm que pensar, é que é o mesmo procedimento, só que você tem que raciocinar a derivada em y agora. Esse é o problema aqui no verde, por exemplo. Né? Vocês estão vendo, ó, que eu vou chegar até aqui, né? Você vê que eu estou trocando tudo por y. Né? Tanto que essa parte aqui eu vou apagar. Ó. Pronto, ó. Você vê que eu já mudei para y. Ó. Agora aqui embaixo, eu vou trocar para y também. Ó. Sou obrigado a fazer. Essa é a regra. Lembra que semana passada eu fiz regra do produto. Aliás, foi a última, né?
eu fiz com vocês, né, de tal forma, né? Agora vamos lá. De tal forma, estou revisando de novo. Né? Você vê que são 2 aulas o mesmo conteúdo. Vamos ver se depois do intervalo a gente consegue entrar no conteúdo da questão 4, porque eu não entrei ainda no conteúdo da questão 4. Né? Então tá aí, ó. Quanto que dá essa derivada aqui? Pessoal, falando sério, eu preciso que vocês tentem fazer, me mostrem, para eu ter o sentimento do que deve ser feito corretamente. Vamos ver. Derivada do g, que é x quadrado vezes y, em relação a y. Vamos lá, todo mundo, vou dar um tempinho aí, pessoal. E já tem essa também, mas eu quero a primeira. Olha lá, o Nicolas já colocou a resposta. Mas aí eu não vou falar se está certo ou está errado, eu vou esperar vocês também tentarem, todo mundo. O Nicolas já colocou. Giovanni também. Carlos, vamos lá, Carlos, tenta colocar aí uma resposta para essa verde aí. Vamos lá. Carlos, Radija, Vinícius. Vinícius colocou. Radija, tenta, Radija, por favor, para eu ter o sentimento de como é que vocês estão. Então, para eu ir. Perfeito. Só dando detalhe, então. Só faltou a Radija, né? Como é em relação a y, o x pode ser colocado ali fora. Beleza. Por quê? É x quadrado. E aí vai ficar a derivada parcial em relação a y de y, né? Então, em relação a y, mas ele está derivando em relação a y aqui. Vai dar 1, né? Portanto, aqui, x quadrado. Está correto aí. Isso. Agora vamos lá. A de baixo. Quanto que dá a azul agora? Todo mundo fazendo. Agora é só azul. Se vocês matarem, pessoal, é só substituir e fazer as simplificações, né? Tem que fazer isso, é a segunda parte. Vamos lá. Agora todo mundo olhando azul. Para não ficar derivada parcial de H em relação a Y. Azul. Tem que calcular azul agora. Em relação a Y. Vamos ver se vocês conseguem. Tem um tempinho aí para chegar no resultado. O Giovanni falou assim, nesse caso não cancela o X, né? Isso, fico em dúvida em relação a isso. Então, eu sei que você está tendo essa dificuldade, mas realmente não pode, tá? Então, quando, Giovanni, você tiver funções que aparece multiplicação do x, de uma função de x, que é x quadrado, vezes uma função do y, nas derivadas parciais, vai dar contribuição e vai permanecer, neste caso aqui, o x quadrado, que eu estou derivando em relação a y, tá? Então, percebam que essa função, na verdade, eu teria que aplicar a regra do produto. Você vai derivar o x quadrado em relação a y, dá zero, né? Vezes y. E depois a derivada de y em relação a y, né? Fica x quadrado. Tem que aplicar a regra do produto. Então, agora, vamos lá. Ó. Vamos ver. Mas tá bom, Radija. Tá bom assim. Nicolas, tá bom. Vinícius, dá uma olhada na resposta do Nicolas e da Radija. Então vai ficar assim, ó. Acompanha aí o que eu vou fazer. Aqui vai aparecer X. Olha lá, Giovanni, de novo, ó. Aqui, como é em relação a Y, e é produto, tem que ser produto, hein? Não pode esquecer disso, tem que ser produto. Agora vem a derivada do cosseno de Y. E vocês já sabem, porque nós já fizemos a derivada, né, do cosseno, né? Todo mundo já está revisando essa regra, né? Toda hora. Então vai ficar x, né, que multiplica, né, o menos seno de y, né? Aí, né, o resultado que muitos já colocaram é menos x que multiplica seno de y. Vou colocar no português, modo português aqui, tá no modo inglês. Pronto. Infelizmente é isso aí. Ok?
Você vê que faltam 2 minutos para o intervalo, mas pelo menos eu acredito que uma parcela já está um pouco mais confiante nesses cálculos aí. Então, H de Y é esse aí. O que eu tenho que fazer? Eu vou copiar esse slide, né, jogar ele aqui na frente e fazer as substituições, né? Continuar aqui e fazer as substituições, ó. Não tem como. Você vê que eu quero pular um item aqui para não ficar muita coisa também, ó. Tem que ficar assim, né, a resposta, né? Mas eu deixei lá atrás, a outra transparência aparece aqui o resultado, mas aqui eu fui mais rápido, né? Bom, vou copiar esse aqui, vou copiar isso, e vou substituir o g de y. Cadê o g de y? A derivada de g em relação a y. X ao quadrado, ó. Vai dar x ao quadrado aqui. E agora eu vou substituir entre parênteses, porque tem um termo negativo aqui, né? Isso aqui dá negativo, então deixa eu colocar na forma do inglês primeiro. Agora vamos lá para o português. Pronto. Agora eu fecho aqui, ó. Pronto. Então, olha lá, já substituí as duas derivadas. Agora eu preciso pegar, de novo, aqui o h, né? Então, quem é o h? O h é x. Você vê que agora não vou colocar o parênteses. É x vezes cosseno de y. Pronto. Você vê que vai aparecer um x ao cubo ali. Vocês estão vendo já, ó. X ao quadrado vezes x, dá x ao cubo. E agora o g. Quem que é o g? Né? O g para nós é x ao quadrado, né? X ao quadrado vezes y. Ok? Olha lá, vai aparecer um x ao cubo novamente. Vocês estão percebendo ali? Vai aparecer um x ao cubo. Agora, aqui embaixo, que tem uma coisa bem interessante, é que embaixo é o h. E o h, nós já sabemos, é muito semelhante ao que aconteceu na anterior, na derivada parcial em relação a x. Eu vou ter que usar o h desta forma. Portanto, eu vou ter x ao quadrado, né? Olha aí, ó, x ao quadrado e cosseno de y ao quadrado. Agora, vamos lá, né? Então, eu vou copiar aqui, porque eu já tinha feito essa conta, né, para o caso da derivada lá do x, tá? Eu vou até lá buscar para eu copiar, ó. Deixa eu ver onde eu pus a conta aqui, ó. Ah, coloquei aqui, ó. A conta está aqui para eu não ter que ficar copiando, pessoal. Então, isso daqui eu já tinha feito esse cálculo, ó. Olha lá, agora vamos ver o que dá para cancelar, né? O x quadrado aqui em cima já dá para cancelar embaixo lá, ó. Vou pôr em vermelho. E esse x ao quadrado também dá, ó. Pronto. Então, o x ao quadrado é cancelável. Tá? O restante não dá. Por quê? Porque eu tenho cosseno ao quadrado aqui. Aqui até daria, ó. Dá para cancelar esse cosseno, mas... E aqui é seno. Então, se fosse cosseno e cosseno, eu cancelaria um cosseno. Então, eu só vou cancelar, de fato... Agora, deixa eu tirar os destaques, né? Senão acaba confundindo o que eu estou querendo chamar a atenção. Então, está aqui, ó. O que dá para cancelar aqui facilmente é o x quadrado. O x quadrado já era. Então, vamos colocar justamente essa simplificação para mostrar o resultado. Agora sim, Carlos, eu estou finalizando o exercício. Então, isso daqui, eu tiro esse x quadrado, vai cancelar também. Esse aqui vai cancelar também. Você vê que eu tirei o x quadrado. Agora, o que mais que eu posso ajeitar aqui? Esse termo já não tem mais que fazer, nem o cosseno ao quadrado, mas notem que o outro termo tem menos e menos multiplicado, então aqui vai ficar mais. E eu vou trocar a ordem aqui, eu vou colocar o x na frente do y, né? Então esse x que estava dentro do parênteses aqui eu vou tirar, tá? E vou deixar assim, agora sim. Então tá aí essa é a resposta final. Você vê que a derivada em y é bem diferente da derivada em x, né? É bem diferente. Olha lá, a derivada em x, voltando, ó, é y sobre cosseno de y, né? Deu isso aqui. E a derivada em y, em relação a y, dá esse aqui. Bom, agora eu quero o retorno de todos. Melhorou um pouco? Vocês viram que, né, com relação à semana passada, eu fiquei muito preocupado com vocês e vocês não estarem entendendo toda a conceituação, tá? De novo, se eu der detalhe por detalhe, nós vamos demorar aí um mês para detalhar tudo isso. Eu estou tentando passar assim de uma maneira intuitiva,
principalmente essa questão que o Giovanni tem colocado, né? Que eu tenho posto aqui, ó, agora eu vou destacar ela, né, em vermelho, né? Em que o x quadrado vem aqui, ó. Né? Isso é importante, Giovanni, não esquecer disso aqui, ó. Então, isso aqui é importante para não errar. Tudo isso por quê? Por causa do produto, da multiplicação. Pessoal, o que vocês acham? Melhorou um pouco em relação à semana passada? Como é que vocês estão aí? Só dá um retorno para mim, porque eu já vou abrir o intervalo já. Já vou abrir o intervalo. Sim? Vinícius já deu um sim. Giovanni, o que você acha? Aquela questão lá, né? Tá tudo ok? Radija? Poxa, Radija. Agora, ok? Melhorou bastante? Então, assim, né? Todo esse processo vai se, às vezes, sofisticando. O Giovanni, acho que estou entendendo. Você vê que tem ainda. Acho que consigo fazer melhor. Beleza. Então, depois. Entendendo. Não, tudo bem. Entendi, Giovanni, entendi. Então, assim, ó, depois do intervalo, a minha proposta, né? Eu já estou escrevendo aqui, né? A paradinha que nós vamos dar, né? Voltaremos às 10. Vamos voltar às 10? Voltaremos às 10 horas, tá? 10 horas. Se a gente passar um pouquinho do horário, você também, Carlos? Ah, melhor, né? Deixa eu parar a gravação. Então, só vou fazer 15 minutos de intervalo.